Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este canal. Se você não me conhece, eu sou Kali Barbosa, sou nutricionista. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos sobre suplementos. O objetivo é que a gente monte uma base, né, bem formada a respeito sobre o conhecimento geral, né, de suplementos. E aí você pode me perguntar assim, Kali, mas para que você está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós entendemos que os suplementos, eles são substâncias que a gente compra sem prescrição. Então, você vai na farmácia, loja de suplementos, até nos mercados hoje a gente consegue comprar suplementos. Mas a maioria de nós não tem muito conhecimento a respeito de suplementos, de quem deveria usar, quantidade, horário, enfim. Qual é o objetivo? Que a partir desse conhecimento geral a gente possa criar uma ideia mais crítica a respeito dos suplementos e que depois, né, ao pensar em escolher um suplemento, você já tenha um conhecimento prévio que te dê uma maior consciência a respeito do que você vai escolher, do que você vai tomar, que te dê uma maior racionalidade, né, a respeito dessas substâncias que a gente considera natural, porque são, né, não são substâncias, são nutrientes, enfim, mas que vocês vão ver aqui nesse vídeo que tem ressalvas, sim, principalmente com grupos vulneráveis. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Eu, antes de começar, queria te pedir para que você deixasse a sua curtida, né, deixasse comentários, compartilhasse o vídeo com amigos e familiares, porque se esse vídeo ele puder, né, ajudar o maior número de pessoas, vai ser muito melhor. Principalmente porque eu entendo que hoje a gente encontra nas redes sociais uma grande variedade de vídeos, né? Muitos vídeos falando sobre isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, e ninguém está falando, explicando para as pessoas o limite, quem pode, quem não pode. Então é um vídeo mais esclarecedor a fim de criar em você um senso crítico para o futuro. Então vamos começar. Conforme os outros vídeos que a gente já fez aqui dessa mesma temática, já fizemos 2 vídeos dessa série, vocês viram alguns exemplos práticos, né, sobre o uso dos suplementos. Então, é uma maneira que a gente encontra de facilitar a compreensão de determinados conceitos, né? Então, vocês já viram ali o uso, o uso, a aplicação de exemplos com gestantes, de exemplos com pessoas que estão doentes e exemplos de pessoas saudáveis. Ou seja, de maneira geral, todos podem fazer uso de suplementos, mas a gente tem um masinho aí, e esse mas diz respeito a esses grupos que eu comentei, né? Os grupos vulneráveis. E que grupos são esses? Aqui vocês veem a imagem, né, de gestantes, idosos e crianças. Esses grupos, dentro das nossas faixas etárias, eles são os mais complicados. As gestantes, os idosos e as crianças não são grupos abrangentemente investigados, né, em estudos científicos. Então, são grupos, por serem, né, vulneráveis, por serem grupos mais delicados, os comitês de ética em pesquisa, eles dificilmente aprovam estudos que não sejam bem desenhados. Então, estudos precisam ser bem desenhados para serem aprovados pelos comitês de ética em pesquisa, e por esse motivo, muitas substâncias acabam não sendo estudadas em gestantes, idosos e crianças. Um outro detalhe que nós temos que observar é que, por exemplo, idosos e crianças, a gente tem um ponto delicado em relação à dose, que é diferente da dose que a gente dá para adultos, né, principalmente adultos saudáveis, são doses individuais. Idosos têm a particularidade de muitos serem polimedicados, ou seja, tomam muitas medicações e já terem algumas doenças. Então, além de ser uma faixa etária de idade que a gente tem a dificuldade em relação à eliminação de substâncias do corpo, a gente ainda tem interação com medicamentos e a gente tem as questões de patologias, de doenças que já estão instaladas naquele indivíduo e que, por essa razão, a gente precisa, quando a gente vai pensar
em um suplemento, a gente vai pensar em substâncias que possa trazer tanto benefício para o paciente, mas que não traga reações adversas pela interação com outros medicamentos que o paciente já toma ou com as questões particulares, as questões individuais a respeito do tempo que ele vai levar para eliminar aquela substância do corpo, portanto, a dosagem pode ser muito diferente. Muitas vezes dar uma substância para um idoso é como dar uma substância para uma criança, né? Não estou dizendo que são dosagens iguais, muito pelo contrário, me refiro a essa especificidade de que quando a gente vai dar uma substância para eles, pode ser que essa substância ela demore para sair do corpo, portanto as dosagens são diferentes, né? Vamos lembrar que, por exemplo, o nosso principal órgão de excreção de substâncias são os nossos rins. E quando a gente está idoso, a gente tem dificuldade em relação a esse órgão. Às vezes o órgão também já tem algum grau de insuficiência, já não está eliminando tudo. E às vezes o paciente já toma muitas medicações e aí esse rim já está mais comprometido porque já tem que eliminar muitas substâncias e agora eu ainda tenho esse outro. Vale falar também que os suplementos eles não são feitos somente de nutrientes, eles têm aditivos e alguns aditivos são produtos sintéticos, alguns de ordem mais tóxica e tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente fala de gestantes, idosos e crianças. Além das questões com faixas etárias de idade delicada, a gente vai ter também outras questões de saúde. A gente vai pensar em pessoas alérgicas, em pessoas intolerantes e com outros problemas de saúde. Então, aqui na imagem você vai fazer a associação, né, da doença celíaca, das pessoas que têm alergia ou intolerância ao glúten, alergia ao leite de vaca, intolerância à lactose, enfim, doenças renais, problemas, pacientes cardiopatas que têm alguma doença cardíaca, todos eles também são considerados grupos vulneráveis. E eu não estou falando, isso aqui são só exemplos, mas a gente tem muitos outros exemplos quando a gente fala de doença. Então, muitos outros pacientes precisam ser considerados na sua individualidade quando a gente pensa em suplementos. Então, nem tudo que é bom para minha vizinha é bom para mim, nem tudo que foi bom para o meu marido é bom para mim, e nem tudo que é bom para mim é bom para os outros, beleza? Isso é algo que precisa ficar assim muito claro para a gente, porque o que pode ser extremamente bom para mim pode ser tóxico para o próximo. Vamos pensar, por exemplo, dando um exemplo mais prático. Vamos pensar num paciente que tem intolerância ou alergia ao glúten. Veja, às vezes você vai me dizer assim, Kali, mas a pessoa que tem alergia, ela sabe que tem alergia. Ela não vai se meter a besta de tomar alguma coisa que tem glúten. Não, mas às vezes essa pessoa pode acabar consumindo alguma coisa que tem uma contaminação com esses produtos que têm uma contaminação com glúten, por exemplo, ela não sabe. Então, algumas orientações precisam ser feitas a respeito dessas questões, né? Por exemplo, pacientes que têm intolerância à lactose. Muitos medicamentos e a própria lactose, ela é usada dentro da área da indústria, né, da indústria farmacêutica como um aditivo, por exemplo, em comprimidos, a gente vê o uso de lactose, e conhecer bem o paciente nos ajuda, por exemplo, a fazer formulações inteligentes e também fazer as orientações mais assertivas. Por quê? Porque o profissional da saúde é aquele profissional que, bom, na teoria, o profissional da saúde é um profissional que está apto para, mesmo que ele não conheça todos os suplementos que tem no mercado, mas ele tem habilidade, competência para avaliar aquele suplemento mesmo que ele não conheça, porque vamos combinar, todo dia está lançando uma coisa nova, né? Todo dia a gente tem uma coisa nova no mercado, todo dia tem gente indicando coisas que são, entre aspas, maravilhosas e que vai fazer um bem incrível, e a gente dá conta de tudo novo que aparece, é difícil. Então, mas o profissional da saúde, ele tem competência para ir lá olhar
e ler rótulo e investigar em relação à empresa e ver quais são a lista, pela lista de ingredientes, compreender se aquilo é um produto bom, se não é, enfim. Inclusive para conversar com pessoas que fazem parte dessa área de ouvidoria da empresa, para ter mais informações. Tudo isso o profissional da saúde ele é competente para fazer. Por isso que quando a gente fala de grupos vulneráveis, a gente pensa que a suplementação para eles é possível, mas precisa ser uma coisa pensada para aquela pessoa, né? Então, tudo que funciona para A não funciona para B, assim como tudo que funciona para B não necessariamente vai funcionar para A, beleza? É, um outro detalhe, né, que é importante a gente comentar. E isso serve tanto para um grupo como para outros. A gente pode ter junção de problemas. Então, imagine uma gestante que, além de estar numa fase vulnerável, ela também tem uma questão de saúde vulnerável, que é a intolerância à lactose associada com alergia a ovo, por exemplo. Então, são várias coisinhas que, quando a gente vai juntando, nem tudo ela vai poder usar. Um outro detalhe: alguns nutrientes, por mais saudáveis que eles sejam, por mais naturais que sejam, não estão adequados com aquela condição. Né? Citando um exemplo, é, vitamina A, por exemplo. A vitamina A, ela não é uma vitamina, é uma coisa natural, é um nutriente, não deveria fazer mal, mas dentro da gestação, fora do período correto, ela pode provocar má formação. Então, o profissional da saúde, ele é um profissional que, em teoria, é um profissional competente, eu não vou dizer que todos são, porque a gente vê muitas coisas que acabam acontecendo por aí, né? Eu sei que tem muita reclamação também, acaba tendo reclamação, mas o profissional da saúde que se preparou, que estudou, ele é o profissional adequado para dar a melhor informação para você, para fazer a melhor orientação para você. O que é que eu digo para você? Procure um profissional de sua confiança, procure alguém de confiança para poder lhe orientar e que faça o acompanhamento ao longo do uso desse produto, para que você possa tirar, inclusive, dúvidas que possam vir a surgir durante o uso desses produtos, né? E finalizando, né, mais um vídeo, eu quero pedir mais uma vez, se foi interessante para você, por favor, comenta, curte, compartilha, é importante para a gente, nos ajuda no crescimento e ajuda a compreender também, inclusive, o que é que vocês querem saber mais. Mesmo quando você não comenta, mesmo quando você não coloca dúvidas, mas se você curte, a gente entende que aqueles vídeos que são mais curtidos, então também é um interesse mais geral. Então a gente acaba se dedicando um pouco mais, aí mais um pouco mais a fundo a respeito desses temas também mais curtidos. Bom, eu fico por aqui, eu espero que tenha sido proveitoso esse tempo para você, espero também não ter tomado muito do teu tempo. Eu fico por aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.